Olá, galerinha do quarto ano, eu sou o professor Guilherme e na aula de matemática de hoje estaremos estudando as medidas de comprimento. Vamos nessa? Antigamente, como o ser humano fazia para medir as coisas? No início, eram usadas partes do corpo, como pés e mãos, cujas medidas de comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Como geralmente as pessoas têm mãos e pés de diferentes tamanhos, a medição de um mesmo comprimento nem sempre resultava no mesmo valor. Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo, ou seja, pode variar. Por exemplo, tamanho do pé, palmo, passo, dedos, entre outros. Para evitar problemas causados pela divergência nas medidas obtidas, em 1790 foi criado na França o sistema métrico decimal, e o metro foi adotado como unidade fundamental para expressar medidas de comprimento. O metro é uma unidade de medida de comprimento, seu símbolo é um M minúsculo, ok? Unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho, independentemente do instrumento utilizado para medi-lo. Seu Zacarias é agrimensor, isto é, medidor de, entre outras coisas, comprimento de terrenos. Para fazer seu trabalho, medindo grandes extensões de terra, ele usa medidas unitárias dos múltiplos do metro, que são unidades de medida maiores do que o metro. O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, representado pelo símbolo km minúsculo, utilizado para medir grandes extensões. Veja a seguir as seguintes medidas de comprimento padronizadas no quadro. O quilômetro, representado pelo símbolo km minúsculo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Hectômetro, HM, 1 hectômetro representa 100 metros. E temos também o decâmetro. 1 decâmetro, pela sigla DAM, representa 10 metros. Ok? São medidas maiores que 1 metro. São chamados de múltiplos do metro. Carol está medindo seu caderno. Ela usa uma unidade de medida menor do que 1 metro para medir um comprimento pequeno. Medidas unitárias dos submúltiplos do metro são unidades de medida de comprimento menores do que 1 metro. O centímetro, representado pela sigla cm minúsculo, é um submúltiplo do metro. Veja as seguintes medidas de comprimento padronizadas no quadro. Vamos conhecer os submúltiplos do metro? dm, cm e mm. dm é decímetro, cm, centímetro e mm, milímetro, ok? 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 metro é igual a 1000 milímetros. Utilizamos o quilômetro, km, para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, estados e países. Utilizamos o metro para medir a altura das pessoas, prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. Utilizamos o centímetro para medir tamanhos de objetos domésticos. E utilizamos o milímetro para medir itens muito pequenos, como o tamanho da ponta de um lápis, tamanho de um grão, a espessura da moeda, entre outros. Os instrumentos de medidas de comprimento mais comuns utilizados no dia a dia indicam as medidas em metros, centímetros e milímetros. As réguas escolares são graduadas em centímetro e também em milímetros, que é outro submúltiplo do metro. Observem aí na régua. De 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. E observem que do 0 até 1, eu tenho vários tracinhos. Cada tracinho desse representa 1 milímetro, ok?
Além da régua, pode-se citar a fita métrica, a trena e o metro articulado. Estes são alguns dos instrumentos de medida de comprimento, ok? Nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com os exercícios na plataforma Plural e também no seu livro didático. Até breve. Valeu!